Olá pessoal, agora vamos falar um pouco sobre a versão do Plant PAX 5.20 e algumas funcionalidades e dúvidas que surgiram a partir das versões 5.0. Estamos aqui online com um controlador com a característica específica do P Controller. Esse aqui ele é uma L85EP. Esse P é específico e exclusivo para versões com funcionalidades que nós vamos mostrar a seguir, que é a partir da versão 5.0. Essa versão atual é a 5.2, mas é somente para alinhamento do hardware exclusivo aqui do nosso Flex HA5000, que é somente exclusivo a partir da versão 35. Mas o que nós vamos ver as funcionalidades são as mesmas desde a versão 5, ok? Então, esse controlador específico, qual é o diferencial dele o grande poder que ele tem? Nós temos aqui uma aba que é chamada de Plant PAX, onde nativamente ele já vem já checado esse Tasking Model. O Tasking Model significa que a CPU ela não vai existir e nem vai poder adicionar uma task contínua, que isso exigiria uma performance de 100%, uma execução de CPU 100%, dando uma baixa performance da CPU, onde, relembrando que a melhor performance possível é sempre com tasks periódicas e configuráveis, ok? Então isso já vem nativo. Mas a grande diferença, ela vem aqui, nós deixamos aqui pronto a mesma, na verdade, o mesmo tipo de exemplo, que seria uma malha de controle ou monitoramento de temperatura na versão 5 ou 5.2 que é a atual, mas de 5 em diante, e uma com a última versão antes da versão 5, que foi a versão 4.6. Então, para nós entendermos o que foi modificado e o que foi melhorado, nada melhor do que realmente visualizar o que existe então na versão anterior. Então, aqui nada mais é do que uma função, um bloco, uma instrução e nós usamos normalmente em function block. Uma instrução que ele é um add-on instruction, então essa ele fica na aba específica de add-on instruction. Para a utilização das versões anteriores de 5.0, nós tínhamos então uma biblioteca que teríamos que importar e cada hora utilizar conforme a necessidade. Então, nós na versão 4.6, né, nós temos aqui então a lógica, a lógica em modo de parâmetros. Então, nós, para verificar o que estava acontecendo nela, nós tínhamos que entrar, né, no add-on instruction, ou se essa função não importa com a linguagem que foi criada, mas nós tínhamos aqui essa visão somente em pinagens, onde o i é o lado esquerdo e o lado direito aqui são as saídas e tem uma letrinha chamada O que fica aqui debaixo, tá? Então essa aqui é a versão 4.6, tá? Vamos deixar ela de lado aqui, acho que fica legal. Vamos deixá-la aqui do lado para visualização, se preferir ou se a gente precisar aqui para dar uma olhada. Então nós vamos abrir aqui o mesmo transmissor de temperatura, uma malha de monitoramento. Esse monitoramento aqui, então, ele está feito de duas características específicas da versão acima da 5. A primeira, né, então o grande diferencial fica aqui de cima. Então nós temos aqui uma equipe, um grupo de, de objetos que estão alocados aqui de cima na nossa biblioteca de funções e instruções.
Então, relembrando, essa aba escrita PlantPx ou PlantPax é somente e exclusiva para o PIC Controller, ok? Então, nos controladores L81, 2, 3, 4 ou 5 normais, essa funcionalidade não aparece, ok? Então, qual o grande diferencial, então, perante essa lado nosso que é a versão 4.6? Então, o Function Block, a função do Analog Input, por exemplo, nós estamos online. O legal aqui é lembrar que nós estamos também fazendo a emulação dele dentro da nossa CPU, do nosso emulador. Esse aqui é o nosso emulador Factory Talk Logics Echo. Essa revisão, né, feita agora nesse vídeo, ele consegue ter toda a linha L8 compact, inclusive CPUs de safety. Tá? O curioso é que essa emulação ela tem o mesmo tempo de execução de uma CPU física, então esse é o motivo de performance que nós usamos ele praticamente para fazer qualquer tipo de teste realmente de lógica, ele fica fantástico, tá? Então, voltando aqui, então, foi clicado aqui nesses três pontinhos do objeto. Então, se nós chegarmos a comparar aqui já de cara, né? Então, a primeira tela que aparece é esse diagrama Sama. Na verdade, o diagrama Sama ele é um diagrama funcional de controle e visual, né? Onde cada um desses ícones representa uma funcionalidade e o legal é esse objetividade aqui, onde ele já mostra de onde está o sinal está vindo. Então, como não estou utilizando um transmissor físico, estou usando ele virtual, então eu estou já aqui eu posso fazer a troca dessa variável, tanto via dentro da lógica de controle ou mesmo de uma tela de operação. Então, como seria a versão 4.6? Nós teríamos somente essa aba, né? Se recordam, é a mesma, então é por linhas, realmente não tem aqui muitas funcionalidades visuais comparado com o diagrama Sama. Isso aqui realmente é um grande salto para nós, principalmente para quem vai fazer manutenção, pós-projeto ou antes do projeto. Isso aqui é muito legal. Então nós temos algumas outras funcionalidades, como falha de PV, fazer algumas atuações de lógicas, além de onde eu tenho aqui, nós temos alguns status, né, onde eu posso colocar, por exemplo, se eu tiver uma falha de canal, se essa falha de canal eu vou tomar uma ação, que tipo de ação que essa variável ela vai conter. Assim como os limites de controle, todas as ações e configurações do analog input ela fica dentro da CPU, no lugar mais seguro, né, dela. A novidade que tem em cima de tela de operação é que nós podemos já escolher aqui já se ela vai ter uma trend ou vai ser um datalog ou historian, do Factor Talk Historian. E o grande diferencial e facilidade nas versões anteriores é realmente, ou mais um item, são os alarmes. Os alarmes, eles são 100% configurados e criados no controlador. E o legal é que uma vez que é criado um tipo de analog input, por exemplo, nesse caso, essa instrução, esse tipo de alarme, ele já vem nativo, pronto, sem ter que com gastar tempo em configuração. Então eu venho aqui, normalmente eu coloco algumas severidades e delays que cada um analógico pode ter. A classe e grupo, exemplo aqui, eu tenho uma classe chamada MassFlow, tipo uma medição de vazão, e o grupo de alarme. Os grupos de alarme, eles são grupos variáveis por área, o ponto, instrumentação, ponto vazão, são os níveis, cada ponto significa um nível, como se fosse folders dentro do Windows. Tá? Extremamente simples. E aqui, configuração,
se eu quero reconhecer o alarme ou não, ou até mesmo fazer alguns comandos mesmo de manutenção para acabar visualizando. Tá? Então, isso aqui é fantástico realmente em forma de característica. E aonde é que ele fica isso? Esse alarme aqui, né? Esse TTC, ele fica onde? Ele fica aqui na própria árvore. Nós temos um item chamado Alarm Manager. E dentro dele nós podemos já saber que nós estávamos naquele Alarm Group. Nós vamos dar um filtro aqui por utilizados. Então, ele já sabe já o grupo de alarme que ele faz parte, a classe, as descrições, assim, várias outras colunas que existem. E o legal é que aqui também ele já naturalmente, para todos esse grupo esse grupo de alarmes, nativamente ele já criou isso dentro do controlador. O fato de eu utilizar é só dar um checkbox que ele já está nativamente colocado isso, não preciso criar em outro lugar, é apenas falar estou em uso. Então é cada vez menos código, ou seja, less code, realmente é muito simplificado a configuração, ok? Esse é só um pedaço de início, então, sobre alarmes e eventos. Grande abraço.